Pessoal, boa noite, boa noite. Que gratidão, que bom que você está aqui. Que bom que você está participando desse tratamento de 21 dias da cura da ancestralidade. E hoje nós estamos chegando ao final do nosso tratamento de 21 dias. Não se preocupe que vão ter outros tratamentos de 21 dias com outros temas. Se você gostou desse, espero que os próximos você participe também. E hoje, pessoal, o tema é um tema assim que eu gosto muito. É um tema que dentro da ancestralidade, dentro da cura ancestral, nós temos que pensar bastante nele, que é exatamente esta reintegração das forças vitais ancestrais ao presente e esta honra à nossa ancestralidade. Hoje nós vamos fazer um tratamento para os nossos desencarnados, os nossos falecidos. Veja, não tem como a gente pensar em ancestralidade sem a gente lembrar dos nossos irmãos já falecidos, lembrar dos nossos entes queridos, nossos familiares que já foram falecidos. Por quê? Porque para você chegar aqui, teve que ter dois pais, um pai e uma mãe, o vô e a avó, avós paternos, avós maternos, bisavós paternos, bisavós maternos, e assim vai, né? Então, nós precisamos sermos muito gratos a todos esses nossos ancestrais que vieram antes da gente. Nós não estamos aqui para julgar se foram pessoas boas ou não foram, se cometeram erros, se geraram na gente crenças limitantes e essas coisas. Isso tudo a gente, durante esses 21 dias, nós já tratamos, nós já curamos, nós já entendemos, porque também estudamos um pouquinho esses assuntos. Trouxe muitos áudios para vocês explicativos, alguns vídeos, meditações. E ainda não acabou, eu vou colocar mais alguns materiais para vocês ainda até segunda, terça-feira. O tratamento ele vai até amanhã, né? Hoje nós vamos fazer a primeira parte dessa finalização e amanhã a segunda parte dessa finalização do tratamento. Mas eu quero ver se eu coloco mais alguns materiais ainda lá no grupo, para que você possa ter mais conhecimento ainda sobre a necessidade da cura da ancestralidade. Então, hoje é um dia que nós vamos fazer esse tratamento para os nossos ancestrais. E eu quero contar uma história para vocês. Alguns de vocês já conhecem um pouco da minha vida, um pouco da minha história, né? Quem já é meu aluno, já fez curso comigo, eu sempre conto um pouquinho da minha trajetória. Eu acho interessante as pessoas conhecerem como é que eu cheguei aqui, né? Onde eu estou hoje. Mas não vou contar a minha história aqui agora não, mas eu tive um período da minha vida que eu vivenciei a experiência de estar num seminário religioso. Na época eu estava muito ligado à Igreja Católica, eu ainda era católico, né? Eu ainda frequentava a Igreja Católica e assim por diante. E não que eu tenha algum problema com a Igreja Católica, nada disso, mas eu entendi que hoje não é a minha egrégora espiritual, não é a minha espiritualidade, né? Por um momento da minha vida foi, agora atualmente não é mais. Mas enfim, e eu lembro que nós tínhamos algumas tarefas no seminário e aquela semana quem era o responsável pela secretaria ali do seminário era eu. E uma coisa que me chamou muita atenção é que chegou uma senhora e junto comigo estava um outro sacerdote ali na secretaria, né, do seminário, e chegou uma senhora no seminário pedindo para rezar uma missa para um falecido lá da família dela. Interessante, isso é uma prática muito comum no catolicismo, né? Temos católicos aqui que estão fazendo também a cura da ancestralidade, vocês sabem disso. E eu peguei o livro, fui anotando o nome da pessoa, né? Para que daí fosse colocado lá nas intenções da missa quando fosse, né? E daí o sacerdote que estava do lado, ele perguntou assim, mas faz tempo que essa pessoa é falecida? Faz tempo que ele é falecido? Ela disse assim, mais de 14 anos.
Eu lembro como se fosse agora. Mais de 14 anos. Ah, mais de 14 anos, mas nunca foi. Daí ele começou a investigar, né? O que é que estava acontecendo e por que essa senhora queria tanto, assim, com pressa, celebrar aquela missa para aquela pessoa falecida. E daí ele começou a indagar essa senhora, né? E essa senhora disse assim: não, é porque esta pessoa que nós estamos pedindo para rezar a missa, que a família quer que reze a missa, ela teve muitos problemas na vida. Muitos problemas. E ela começou a contar um pouco das coisas que essa pessoa fez. Tudo bem. E no final da história, ela disse assim: e o meu sobrinho está passando pelos mesmos problemas que esse senhor aqui, que faleceu há 14 anos, fez. Ele está repetindo tudo igual. Parece que é o... Como é que ela usou a expressão? Claro que ela falou em italiano, né? Porque o seminário que eu morei foi no exterior. Mas ela é uma expressão assim, como se fosse algo idêntico, tá? Que ela ficava vivendo uma vida muito parecida ao que aquele senhor que morreu há 14 anos viveu na vida dele. O padre, né, desconversou, porque não é um assunto que a Igreja Católica, né, aborda na sua doutrina. E, apesar de o Bert Hellinger, que é o criador e o teórico das constelações familiares, ele foi padre muitos anos, né? Então ele sai da Igreja Católica e desenvolve as constelações familiares e segue com todo o seu estudo. E muito do que nós trabalhamos aqui esses 21 dias tem raízes no estudo da constelação familiar, tá? Então, pessoal, veja que interessante. Uma senhora que quis rezar uma missa por um falecido, porque o sobrinho dela estava tendo os mesmos problemas que aquele falecido teve quando estava encarnado, quando estava aqui na Terra, estava vivo. E essas coisas, com o tempo, quando eu comecei daí me dedicar mais ao estudo da espiritualidade, avançar mais no estudo da espiritualidade, eu comecei a entender tudo isso. E ela tinha razão. Dentro da crença dela, dentro da fé dela, ela fez a melhor coisa que ela podia fazer para o sobrinho dela. Rezar essa missa, fazer essa oração lá por esse ente querido dela, dentro da fé, dentro das coisas que ela acreditava, essa senhora. E eu lembro que um tempo depois, uns 2, 3 meses depois, ela veio ali na igreja novamente, né? E o sobrinho estava junto, recuperado, já bem melhor. Depois ele veio estudar, né, no colégio que tinha anexo ao seminário. Eu lembro disso também, que ele virou estudante daí, não seminarista, mas ele virou estudante. E uma coisa assim que, claro, passou por um tratamento, foi levado também para terapia, claro que foi, mas se essa senhora não tivesse feito isso, o que será que tinha acontecido com esse jovem? Será que ele tinha realmente se curado? Será que ele tinha realmente, assim, conseguido se libertar dos problemas que ele estava enfrentando? Veja, seria errado da minha parte dizer que quem estava fazendo com que ele cometesse aqueles problemas, as coisas que ele estava fazendo, era aquele falecido. Mas nós sabemos hoje já, pelo estudo da espiritualidade, que os nossos irmãos falecidos, eles podem virar obsessores. E muitas vezes, quando há maldições familiares, eles viram obsessores dentro da ancestralidade, dentro do núcleo familiar. E é muito comum isso acontecer. Eu mesmo, no meu trabalho diário, né, eu às vezes encontro falecidos no campo das pessoas e eles estão ali, muitas vezes provocando aqueles problemas e, junto com outros obsessores e, portanto, ajudando que aqueles problemas aconteçam. Então, esse momento que nós vamos hoje, no tratamento dos 21 dias da ancestralidade, 22, né, praticamente, porque amanhã nós vamos também ter um dia muito especial, que é o encerramento, que são os cortes energéticos, que é a limpeza profunda, para encerrarmos esses 21 dias. Mas é muito importante que a gente destine, então, um dia desse tratamento para que a gente possa pedir que a espiritualidade cuide
desses nossos irmãos falecidos. E naquele formulário que eu coloquei lá no grupo, para as pessoas que desejaram preencher o formulário, né, não era obrigatório a nada. Se você não preencheu, não tem problema. Mas tinha também lá no final uma pergunta para que você colocasse os nomes dos teus falecidos. E não sei se isso aconteceu com você, porque eu também preenchi o formulário. Fui eu que fiz o formulário, mas fui eu que preenchi também para mim, né? Quando eu estava preenchendo o formulário, me veio em mente o vô, a avó, alguns, né, mais próximos assim, mas me veio em mente um nome de um ancestral meu que eu nem o conheci. Eu ouvi falar dele na família, mas eu nem o conheci, né? Pelo menos não nessa encarnação, talvez em outras, talvez, mas esta não. E eu achei interessante isso e eu coloquei o nome dele. Veio essa intuição na minha mente para colocar também o nome dele. Eu coloquei, né? Então, pessoal, talvez amarras que você esteja na sua vida tenha ligação com esses ancestrais. Talvez alguma situação, algum problema, alguma crença limitante, alguma situação que você não consegue resolver, tenha ligação com esses irmãos que hoje nós vamos aqui trazer a memória deles. Em nenhum momento nós vamos invocar esses espíritos. Eu quero que isso fique bem claro para você. Em nenhum momento eu vou invocar espírito nenhum. Invocação de mortos é uma coisa muito perigosa e é uma coisa que em várias espiritualidades, várias crenças espirituais, várias religiões é proibido. Se o espírito se manifestar é uma coisa. Agora, nós invocarmos os falecidos é muito diferente. Aqui no grupo tem pessoas que já fizeram canalização espiritual comigo. Eu nunca invoco espírito. Eu deixo que a espiritualidade se manifeste. E se tiver algum falecido que se manifesta, a gente até pode trazer uma mensagem desse falecido. Mas em hipótese alguma nós vamos aqui invocar, vamos chamar que esse espírito venha. Não. Se vamos citar nomes aqui, é para lembrarmos deles e lá onde esses espíritos estão, eles recebam este tratamento, recebam esta cura e possam evoluir, se precisam evoluir, se precisam sair de algum lugar que estejam presos, tá? Para que você, inclusive, se liberte. Talvez nomes que vamos citar aqui, ou nomes que você vai trazer à memória enquanto você vai estar assistindo esse tratamento, ou nomes que a espiritualidade vai também colocar nesse tratamento, independente se foram citados ou não, talvez são espíritos que lá aonde eles estão no plano espiritual, precisam desta libertação. E eles se libertando, nós também nos libertamos. Porque quantas amarras nós temos nas nossas vidas ligadas aos entes falecidos, aos entes queridos que já morreram. E que morreu o corpo, na verdade, né? Porque o espírito está vivo, né? Nós também temos que entender uma coisa. Muitos espíritos, muitos falecidos, não querem morrer. Você já imaginou que irmãos, talvez, que vamos tratar essa noite, estejam ainda presos na Terra? Talvez são obsessores, ou muitas vezes não são obsessores, mas são espíritos em sofrimento, e talvez estejam aí na sua casa, muitas vezes atrapalhando você, porque estão perdidos, não porque querem fazer o mal a você, mas porque estão perdidos. E sabem que você é ancestral, que você é da família, então eles vêm próximo a você para ver se conseguem uma ajuda, conseguem alguma coisa. Nós vamos tratar espíritos aqui que pode ser que estejam presos ainda no lugar onde ocorreu o acidente, no hospital onde esse espírito desencarnou, ou muitas vezes ele pode estar preso lá no cemitério onde ele está enterrado. Então, pessoal, o tratamento da ancestralidade não poderia finalizar sem nós dedicarmos um dia para tratarmos esses irmãos falecidos. E além de tratarmos e auxiliarmos esses espíritos e também ganharmos libertação com a libertação deles, nós precisamos aqui honrá-los e agradecer. Por quê?
Não estamos aqui para julgar se foram bons ou se foram maus. Não estamos aqui para dizer, apontar o dedo, aquele espírito isso, aquele espírito aquele outro. Estamos aqui para agradecer ao divino, porque se estamos na Terra hoje, foi porque eles também vieram antes. Esse vídeo, ele é um vídeo de tratamento, mas também é um vídeo que traz conhecimento. Não sei se isso já aconteceu com você. Eu venho de família de descendência europeia. Tanto materna como paterna, e a parte paterna, os meus descendentes são alemães. Nem parece, né? Porque eu não tenho quase característica nenhuma dos alemães, mas tudo bem. Talvez só o gênio e o jeito de fazer as coisas. Mas eu tive 2 oportunidades de visitar campo de concentramento, campo de concentração. E eu digo para vocês assim que foram 2 experiências inesquecíveis, espirituais, dá um ponto de vista histórico também maravilhoso, até para entender aquele período da história tão cruel e tão difícil que foi. Eu visitei o campo de concentramento de Dachau e o campo de concentramento de Auschwitz. O primeiro que eu visitei foi Auschwitz, na Polônia, em 2003. E o outro, em Dachau, eu visitei em 2007, mais ou menos, né? Não lembro a exata data. E até pela minha descendência, eu digo para vocês assim que em ambos os lugares eu senti, fora a parte espiritual e a mediunidade e a clarividência, eu senti assim muito forte. Eu acho que eu já tive nesse lugar. Principalmente no campo de concentramento de Dachau. Eu pensava comigo, mas nossa, parece que eu já tive aqui. Talvez eu não tenha vivido ali, ou não tenha tido uma encarnação naquele lugar. Mas pode ser que eu tenha tido ancestrais meus que passaram por aquele momento da história. E estando naquele lugar, me trouxeram memórias inconscientes, claro. E eu digo para vocês que foi assim uma experiência muito interessante. A Segunda Guerra Mundial sempre foi um assunto que eu gostei de estudar. Até a minha tese da faculdade de filosofia, né, o TCC lá, o que a gente defende, foi em cima da Segunda Guerra Mundial e algumas coisas lá da Segunda Guerra Mundial. E eu digo para vocês que visitar esses lugares para mim foi muito forte e impactante, porque parece que eu tinha vivido ali. Eu trouxe à minha memória coisas que os meus ancestrais provavelmente vivenciaram ali. Eu não fui procurar saber, através dos documentos históricos, cartórios, se algum deles tinha passado por ali. Até porque, na minha árvore genealógica, chega um momento em que ela se perde, né? Até porque, não sei se você sabia, mas os cartórios europeus, eles são uma coisa que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Os primeiros cartórios na Europa são 1947. Então chega um momento da história que a gente já quase não tem mais informação, principalmente quando a gente vai fazer pesquisa genealógica. E eu trabalhei com isso, trabalhei com tradução, então eu sei bem como é que funciona essa coisa. Até porque, para quem é descendente de europeus, na Europa, os cartórios eles eram pertencentes à igreja. Só depois da Segunda Guerra Mundial que eles tornam-se entes civis e se organizam como cartórios, como tem no Brasil. Então, muitas igrejas já não existiam mais, ou por guerras, por uma centena de coisas, né, não tinham mais os arquivos. Então, na minha árvore genealógica, chega um dado momento que eu não consigo mais ter informações de quem são os ancestrais, né? Mas, vejam como são as coisas. Em uma projeção astral de vidas passadas, eu consegui acessar algumas memórias que me dão quase certeza que realmente eu não, mas eu tive ancestrais, almas conectadas e espíritos da minha ancestralidade que tiveram, né, e passaram por esses momentos assim de campo de concentração. Por que eu estou te contando essa história? Para que você entenda e você seja grato.
No Brasil, por exemplo, nós temos tantos descendentes de negros. Toda a história que este povo, que esta cultura trouxe ao Brasil, e quanto sofrimento também essas pessoas tiveram. Eu, muitas vezes, quando atendo as pessoas e encontro às vezes alguma obsessão no campo, e muitas vezes obsessões ligadas à questão familiar, não é incomum encontrar, por exemplo, negros amarrados. Outro dia, não faz muito tempo esse atendimento, o espírito que manifestou, e veja, ele manifestou, não eu invoquei. Ele manifestou, ele contou a história. Ele contou a história daquela pessoa que estava sendo tratada. Ele disse, eu estou como obsessão dela porque eu fui escravo. Ela foi a minha senhora. Eu fui escravo dela. E agora no plano espiritual eu estou obsessor, estou preso nessa situação e voltei aqui para tirar satisfação, voltei aqui para cobrar o sofrimento que eu vivi. Daí dentro da apometria existe o processo da doutrinação do espírito, né? Quando o espírito manifesta, ou senão você dá simplesmente o comando para que ele vá, para que ele siga o caminho dele, tá? Então, pessoal, dedicarmos um dia do tratamento dos 21 dias da ancestralidade para tratarmos e cuidarmos dos nossos falecidos, dos nossos irmãos desencarnados, é importante para agradecermos por tudo que eles passaram, e hoje nós estamos aqui e somos gratos a eles, e também para ajudarmos esses espíritos que muitas vezes estão presos aqui. Quando nós entramos no assunto, por exemplo, de maldições hereditárias, e esse é um assunto assim que eu vou trazer um vídeo para vocês explicando só sobre isso. Então fique tranquilo que amanhã ou nos próximos dias, enquanto eu tiver manter o grupo aberto, eu vou trazer um vídeo para você explicando sobre as maldições hereditárias, que são diferentes de maldições familiares, tá? As maldições hereditárias, elas são ligadas a pecados, a faltas que as pessoas fizeram. Eu não gosto muito da palavra pecado, eu prefiro trabalhar a ideia da responsabilidade. Mas muitas vezes nós estamos carregando fardos na nossa vida, problemas na nossa vida de pecados, entre aspas, de culpas, de situações que ancestrais nossos cometeram. Mas eu deixo a explicação para o vídeo onde eu vou trabalhar sobre as maldições hereditárias, tá? Quis só citar elas aqui também, porque eu vou abordar agora no tratamento esse tema também, e é importante a gente então ter noção disso, ok? Então, pessoal, eu vou ler aqui alguns nomes, eu não vou ler o primeiro, eu não vou ler o nome inteiro, eu vou ler o primeiro, no máximo o segundo nome, tá? Talvez vão ter nomes que vão se repetir, que é muito comum. E se por acaso você não teve tempo, ou você não viu o formulário, né? Ou você, por alguma questão religiosa, né, não há permissão você de orar pelos falecidos ou coisas desse tipo, eu respeito você, mas se você desejar, sem que isso vá ferir a sua crença, a sua fé, trazer à sua mente os irmãos falecidos, os teus falecidos familiares, ou às vezes até outras pessoas que a tua intuição, faça isso agora. E você que preencheu o formulário, que colocou lá os nomes, tá? Se você quiser também agora, durante o tratamento, lembrar outros falecidos, né? Verbalizar os nomes deles, trazer à sua memória esses irmãos falecidos, às vezes até alguma intuição que você tenha enquanto você vai estar assistindo o vídeo, faça isso. Por quê? Porque uma coisa também é verdade, e lá no vídeo da ancestralidade eu vou explicar isso para você. Às vezes tem espíritos amigos e tem espíritos de pessoas, muitas vezes, que nós consideramos mais que um familiar até. Sabe aquele amigo, aquela amiga que você tem que parece que ele é um irmão teu? E será que ele não foi mesmo? Em outras encarnações, claro. E será que muitos dos espíritos falecidos, que às vezes você tem intuições ou que você conheceu essas pessoas e as pessoas já desencarnaram, será que em vidas passadas não foram também pai seu, mãe ou algum tipo de relação com você?
e você esteja inclusive trazendo na sua ancestralidade questões deles. Então, se você tiver intuição, receber alguma intuição de, eu vou lembrar de fulano, coloque o nome dele também aqui no tratamento, independente se você preencheu o formulário ou não. Eu não vou citar o nome dele, porque não está lá no formulário, mas traga à sua memória também esse irmão, essa irmã, para que a gente possa então cuidar desses espíritos também. Divina presença eu sou, divina presença eu sou, o Deus eterno, o Todo-Poderoso, aquele cujo reino é eterno. Pai, agora eu quero te apresentar estes nomes desses irmãos que nos antecederam, desses nossos irmãos que vieram antes de nós e que também já nos precederam na eternidade, no plano espiritual. Então, Pai, eu peço por esses nomes, que agora nós vamos inclusive tratar esses espíritos aqui. Se alguns deles estiver precisando de ajuda, estiver precisando da nossa prece, da nossa oração para que possa se libertar, ir para a luz, aceita, Eterno, esta nossa prece, esse nosso tratamento, e chega esta prece, esse tratamento até os nossos irmãos falecidos. Eu quero agora trazer então para esse tratamento a memória e o espírito de Iracema, Lourival, Renato, Elza, Eliane, Maria de Lourdes, Francisco, Maria Joana, José Antônio, Maria Bezerra, Maria José, Marli Pereira, Lourival Ribeiro, Alexandre Antônio, Abélio Antônio, Edith, Edir Nascimento, Fabiano, Vone, Aloísio, Sônia, Íria, Francisco, Pirineus, Silveira, Osmar Silveira, Enio, Petronila, Setembrino, Gisele, Isulina, Sebastião, Ranulfo, Elísia, Luiz Carlos, Paulo Vitor, Lucelena, José, Cristóvão, Mário Ramos, Valéria, Sebastião, Maria, Olga, Ângelo, Roberto, Paulo Alberto, Ibrahim, Alfredo, Hugo, Júlia, Rodolfo, Enair, Sebastião, Elvira, Celso, Ari, Cidália, Maria, Antônia, uma pessoa que não tem o nome, mas que faleceu de câncer, João Ricardo, André, H. Kurt, Gene, Sônia, Maria de Lourdes e Francisco. Pai, eu peço agora que esses irmãos, eles, aonde estiverem, escutem a nossa voz, escutem o nosso tratamento, e aqueles que precisam da nossa ajuda, permita, Todo-Poderoso, que os anjos, que os arcanjos, que outros espíritos de luz vão até o encontro deles neste momento. Ativar apometria, ativar apometria, ativar apometria. Eu sou ativar apometria, eu sou ativar apometria, eu sou ativar apometria. Ativar apometria, ativar apometria, ativar apometria. Está feito, está feito, está feito. Pense agora no seu coração, na sua mente, nesses espíritos, nesses nomes que você colocou lá no formulário. Traga à memória também
outros falecidos que a intuição e a espiritualidade vai colocando para você. E eu quero pedir agora, Pai Todo-Poderoso, o Deus cujo reino é eterno, que irmãos que foram aqui citados, ou que estamos trazendo à nossa memória, que estejam presos no umbral, recebam agora esse tratamento. Irmãos que estejam aprisionados por magos negros, irmãos falecidos que estejam presos a alguma pessoa, aquilo que eu falei agora antes de começar o tratamento, se tiver algum desses espíritos que estiver preso a alguma pessoa, essa pessoa está encarnada, nós pedimos que solte agora e que, irmão, vá para o plano espiritual, vá para a luz, deixe esse seu ente querido que está aqui, mesmo que você esteja preso a ele por preocupações, deixe-o livre e siga também, irmão, para o plano espiritual. Se tivermos irmãos falecidos que estão presos ainda em algum lugar, estão presos na casa, estão presos no cemitério, tem um espírito suicida preso numa casa, manifestou aqui um espírito suicida que está preso numa casa. E irmãos que estejam presos em cemitério, em algum lugar onde esse espírito faleceu, tem um espírito aqui que está preso no local da morte. Ele foi todo deformado por um acidente. E esse espírito ainda está preso neste local. Espíritos que estejam perdidos aqui no planeta Terra, na crosta terrestre, ainda vagando. Irmãos que estejam em outras dimensões ou em outras realidades paralelas, estejam muitas vezes presos lá. Irmãos falecidos que estejam presos em bolhas temporais. As bolhas temporais, elas são aquilo que a gente chama de inferno, aquilo que a gente chama de purgatório em algumas religiões, onde o espírito fica o tempo todo lembrando de uma determinada coisa ou uma determinada situação. Isso são obsessores, são outros espíritos que o escravizam e deixam ele preso em bolhas temporais. E tem um espírito que está numa bolha. Tem um espírito que está numa bolha. E esse espírito que está nessa bolha temporal, ele está como obsessor também do seu filho que está encarnado na Terra. Espíritos presos em hologramas também são situações muito complicadas, onde eles ficam escravos, presos nesses pensamentos. Espíritos que estejam em cidades astrais, que venham também para auxiliar esses irmãos. Peço que espíritos desencarnados da mesma família, da mesma ancestralidade, que estão já nas cidades astrais, venham acolher, venham ajudar, venham auxiliar esses irmãos que hoje nós estamos tratando, e que a eles somos muito gratos, porque se estamos aqui, eles vieram primeiro. Peço também que os irmãos que estão nas naves de cura desçam até os lugares onde esses espíritos possam estar presos. E outros espíritos que estejam fora do planeta Terra venham para curar, para auxiliar esses irmãos que hoje aqui estão sendo tratados, para que haja uma libertação completa na nossa ancestralidade, na nossa vida, tratando esses irmãos falecidos, encaminhando esses espíritos que precisam do nosso auxílio. E mais uma vez, em nome do grande Eu Sou, em nome daquele cujo reino é eterno, em nome do Deus Todo-Poderoso,
todos esses nossos irmãos falecidos que foram aqui nomeados, aqueles que você está trazendo na sua memória agora, nós damos essa ordem para que eles vão para a luz, que eles sigam para a luz agora, recebam libertação, se soltem de lugares presos. Obsessores, magos negros que os têm presos, vocês não têm mais poder sobre esses irmãos falecidos. Vocês têm que deixá-los ir, em nome do Todo-Poderoso, daquele cujo reino é eterno. Isso se faz agora. Vícios, maldições por vícios, irmãos que estão presos ainda, encarnados aqui, pessoas que estão fazendo esse tratamento e que têm irmãos falecidos presos com eles por vícios. Pai, aceita essa nossa prece por esses nossos irmãos e cura a nossa ancestralidade, trazendo libertação a esses irmãos. E que eles possam ser acolhidos pela espiritualidade de luz, pelo Todo-Poderoso, possam ser curados, possam ser limpos. Tem um espírito que ele está todo sujo, e agora ele está indo para a luz. E você, que é o ancestral dele, você vai sentir uma grande diferença na sua vida. Mais uma vez, ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Está feito, está feito, está feito. Espiritualidade, há ainda algum desses irmãos que foi citado aqui que está em sofrimento? Não. Nenhum mais desses irmãos. E aqui o pêndulo inclusive está mostrando. O sinal anti-horário é não. O meu mentor que me acompanha nesse tratamento, que está conduzindo o pêndulo, ele está mostrando que não há. De todos esses irmãos que foram aqui citados os nomes, pode ser que alguns deles já esteja encarnado na Terra, novamente, mas a grande maioria deles ainda estão no plano espiritual e todos estão sendo curados, estão sendo libertos, estão seguindo o caminho da vida, porque o que morre é o corpo, o que morre é essa casca aqui, é caminho da vida sim, não é um caminho de morte. Caminho de morte é onde esses irmãos estavam presos. Esse, por exemplo, preso no local de acidente. Esse suicida preso numa casa. Então, olha quanta libertação nós estamos levando a esses irmãos e quanta libertação nós estamos recebendo nós hoje na nossa vida. E mais uma vez eu peço a toda a espiritualidade que receba esse tratamento e entregue esse tratamento a esses irmãos que precisam, e que situações de escassez financeira, doenças na família, vícios, alcoolismo, drogas, cigarro, jogos, um vício de trair, um vício de prostituição, pornografia, tantos outros vícios que muitas vezes nós estamos presos porque os nossos irmãos ancestrais estão presos também, ainda nessas memórias, nessas maldições hereditárias, nessas responsabilidades que muitas vezes recaem sobre nós. Mais alguma coisa? Doenças que se repetem, vícios, problemas da prosperidade,
agora essas libertações estão chegando a nós também, porque esses irmãos estão sendo tratados, esses irmãos estão recebendo cura. Os espíritos que você está trazendo à sua mente agora estão recebendo essa cura também. Então, mais uma vez nós pedimos à espiritualidade, em nome do Todo-Poderoso, daquele cujo reino é eterno, do grande Eu Sou, que aceite esta nossa prece, aceite esse tratamento, e que possa ter a vida desses irmãos transformadas e a nossa também, curando toda a nossa ancestralidade. E queremos também agradecer ao Divino por esses nossos ancestrais agora curados, libertos, seguindo na dimensão espiritual onde devem estar, onde devem ir, para que sejam tratados, sigam o plano espiritual deles, e que muitas libertações nós também estamos recebendo, porque esses irmãos estão sendo curados e libertos. Então, mais uma vez, pelo poder do grande Eu Sou, aquele cujo reino é eterno, ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Está feito, está feito, está feito. Pessoal, se eu pudesse tirar uma foto, ou se eu pudesse, sei lá, de alguma forma mostrar para vocês a energia que está nesse lugar agora. Eu estou sentindo assim, todas as minhas costas, uma energia muito forte, parece que as costas todas estão formigando. Isso não é mental, pessoal. Pode ser até efeitos mentais no corpo físico, mas é a energia que está sendo recebida desse tratamento por tantos irmãos que foram libertos. Citei nomes aqui, inclusive, de falecidos da minha família. Ancestrais meus, que também estão recebendo libertação hoje. Então, sejamos muito gratos ao Divino por tudo isso que nós fizemos esses 21 dias. E hoje, especialmente, por esses irmãos nossos ancestrais que foram libertos. E que, lá no plano espiritual, eles estão seguindo a vida deles. As curas que eles precisam passar, os ensinamentos que eles precisam receber. E nós também nos libertamos desses espíritos que muitas vezes estão presos a você, estavam presos a você, estavam trazendo problemas a você. Talvez escassez financeira, porque você estava com um teu falecido que viveu uma escassez. Então sejamos muito gratos hoje a toda a espiritualidade, a todo o divino, por termos esta oportunidade de elevarmos esse nosso tratamento a esses irmãos falecidos. E eles recebendo libertação, nós também recebemos libertação aqui. E toda a nossa ancestralidade recebe curas e mais curas e mais curas. Pessoal, por você estar fazendo parte desse tratamento dos 21 dias, se você quiser compartilhar esse link desse vídeo com algum familiar seu, ou com alguma outra pessoa que às vezes está em luto, por às vezes até um falecimento recente, e precisa essa pessoa se libertar desse luto, ou precisa tratar isso nela, fique à vontade de compartilhar esse link. E se alguma dessas pessoas precisarem de ajuda, quiserem me procurar também, estou aqui à disposição para ajudar. Amanhã nós temos a segunda parte dessa finalização do tratamento dos 21 dias, aonde nós vamos romper com aqueles mais de 100 itens que eu coloquei lá no formulário. Eu vou bloquear o preenchimento do formulário agora, porque senão as pessoas vão começar a colocar nomes de outros falecidos, assim por diante, e não é o objetivo esse. Mas amanhã, quando você receber o link do tratamento, da segunda parte do tratamento, da finalização, onde nós vamos celebrar pela cura da nossa ancestralidade, e eu digo para vocês que vai ser muito forte, que a espiritualidade já está me preparando algumas intuições, algumas coisas que eu tenho que falar, que eu tenho que trazer amanhã nessa finalização. E vá já desde agora recebendo as energias desse tratamento, muita libertação na sua vida,
e se preparando para receber amanhã toda essa infusão desses cortes, dessas libertações, dessas curas que vão estar chegando a você, a toda a sua família. E você vai perceber que daqui para frente a tua vida vai ficar mais leve. Daqui para frente as coisas vão fazer mais sentido. Você vai ver que daqui para frente as coisas vão ser um pouco mais fáceis. Nunca esqueça que tem muitos padrões mentais que você tem que mudar. Assista novamente o vídeo da cura da criança ferida. Escute os áudios novamente. Vou deixar o grupo aberto por uns dias ainda, para que você possa acessar os áudios. Eu vou depois transferir esses áudios todos para um outro arquivo, para uma nuvem na internet. Sempre que você precisar, eu disponibilizo para você que você escute novamente. E uma vez que eu transferir os arquivos lá para a nuvem, eu vou compartilhar o link para que quem quiser baixar os arquivos para o seu computador, você faça isso depois. Então, pessoal, a proposta desse tratamento de 21 dias foi maravilhosa. A intuição da espiritualidade de fazer com que me motivar para esse tratamento, inclusive para mim, foi muito especial. Porque é um tema que eu gosto muito, que eu trabalho muito com as pessoas, e inclusive nos tratamentos espirituais energéticos que eu faço, a gente trabalha muito essa questão também, mas eu ainda não tinha montado um tratamento de 21 dias com essa temática. E tudo que a espiritualidade trouxe para nós, porque os áudios, os vídeos, vocês estão escutando a minha voz, vocês estão vendo a minha cara lá no vídeo, mas vocês podem ter certeza que muito do que está sendo transmitido ali é a espiritualidade que quer trazer a nós como conhecimento, como cultura espiritual, e também as curas e libertações que nós estamos recebendo. Então, pessoal, sou muito grato ao divino, à espiritualidade e também a esse momento que nós tivemos hoje de cura da ancestralidade e lembrarmos dos nossos irmãos que já vieram antes de nós, que são parte da nossa ancestralidade, e agradecermos e auxiliarmos esses espíritos que precisavam tanto de ajuda. Alguns aqui, inclusive, estavam ainda presos. Um estava preso numa pessoa. E olha quanta libertação está chegando para você e para o seu falecido, seu ente querido que já está lá no plano espiritual. Gratidão, pessoal. E amanhã nós temos então a segunda parte, com a finalização e um tratamento assim muito profundo de todos aqueles itens que estão lá no formulário que alguns de vocês preencheram. E se você não preencheu, não tem problema, que amanhã você vai ter a oportunidade de receber a cura, a libertação de todas aquelas questões, você também. Mais uma vez, gratidão, pessoal, gratidão. E a toda a espiritualidade, todos os espíritos e os irmãos que acompanharam esse tratamento, sou muito grato também. Gratidão, boa noite. E amanhã, quando você acessar o link da segunda parte do tratamento, tenho certeza que você vai ser muito impactado com tudo que você vai receber. Gratidão.